Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Mais uma rodada de Série B se aproxima, mais um jogo importante para o Atlético. Dessa vez, o confronto contra a equipe do Amazonas e o Furacão precisa pontuar para se reaproximar do G4. Hoje a distância é de apenas 3 pontos, mas o Atlético ele tem esse jogo como uma tentativa de diminuir essa distância ao natural. E óbvio que agora a gente já começa a pensar no intervalo um pouquinho mais longo, porque esse jogo contra o Amazonas, ele tem um detalhe, é o último jogo do Atlético sem os reforços. O Atlético contra o Goiás, ele já vai poder contar com o Viveiros, ele já vai poder contar com o Mendonça, já vai poder contar com a Aguirre. Óbvio, se os jogadores chegarem, já tiverem condição física para isso. Mas na perspectiva da lei, da legalidade, esses jogadores eles já vão estar à disposição. Então o jogo contra o Amazonas, para mim, ele fica muito mais importante no sentido de a gente ganhando, a gente transforma o jogo contra o Goiás, que é um jogo grande, num jogo que novamente você vai ter um apelo. Que novamente você vai ter presença de torcida, que novamente você vai ter um contexto de jogo decisivo. E eu acho que esse contexto de jogo decisivo para o Atlético é fundamental. Acho que esse contexto de jogo decisivo para o Furacão é muito necessário para, animicamente, essa equipe se acostumar com os maiores jogos. Contra o Coritiba, poderia ter ido melhor. Contra o Goiás, se a gente ganha do Amazonas, é um jogo até com contexto parecido, tirando o fator rivalidade. Mas pegando um time que está na parte de cima, pegando um time que está brigando hoje pelo título, e é onde o Atlético naturalmente quer chegar. Então a vitória contra o Amazonas, os 3 pontos contra o Amazonas, são fundamentais. E agora, pensando na perspectiva da adição dos reforços a esse time, a adição dos reforços a esse grupo, a gente vem conversando bastante, né? Como eu acredito que a maneira desse Atlético vai mudar, mas a gente fala também sobre o impacto técnico. Quanto o Viveiros vai conseguir entregar mais do que Allan Kardec, do que Renan Peixoto? Porque a estratégia muda, a maneira de jogar muda, mas a gente também começa a falar um pouquinho sobre efetividade. A gente começa a falar um pouquinho sobre, cara, o impacto real que esses caras eles podem causar. O Viveiros é o atual artilheiro da fase de grupos da Libertadores e do Grupo da Morte. Um cara que desequilibrou contra a Inter, desequilibrou contra a Nacional do Uruguai, desequilibrou contra a Bahia, vinha tendo sua melhor temporada em muito tempo no futebol colombiano. Então, na teoria, um jogador que chega em alta, podendo ser o personagem que faz o Atlético, que já tem um dos melhores ataques da competição, aumentar ainda mais esse impacto ofensivo que esse time tem. Porque se até agora esse time não tem esse impacto defensivo, o impacto ofensivo, ele é claro, ele é nítido. Mas o Atlético, ele ainda tem, ele deixa ainda um gostinho, ele ainda dá uma impressão que esse impacto ofensivo ele pode crescer, que esse impacto ofensivo ele pode melhorar, que esse impacto ofensivo ele pode ser ainda maior pro Atlético ter um ataque que vença jogos. Renan e Alan acho que fizeram um bom papel até agora. Acho que são 2 nomes que, pô, é completamente distante de você credenciar esses caras como problema atual do Atlético. Mas o ponto é, o salto que você pode ter é a mesma situação com o Mendonça. Que são os reforços mais próximos que a gente tem de estar à disposição para o jogo contra o Goiás. O Mendonça é um cara que vai te entregar... Calma aí que meu chefe tá me ligando. Às vezes esse tipo de contratempo acontece. Preciso atender o chefe, né, rapaziada? Mas enfim, o Mendonça é no mesmo sentido. Acho que é um jogador que pode trazer um impacto tático, de você trazer um cara de mais aceleração, um jogador para abrir o campo, um jogador para fazer uma dupla com o Esquivel na esquerda, que eu acho que pode dar muito certo. Mas um jogador de impacto técnico também. Eu acho que hoje no funcionamento que você tem ali no nosso querido Luiz Fernando,
Você tendo Luiz Fernando e Mendonça jogando atrás do camisa 9, ainda mais um camisa 9 de mobilidade, ainda mais um camisa 9 de alternativas de movimentação para abrir espaço para quem vem de trás, cara, você tem um mundo de possibilidades ali, você tem um mundo de possibilidades que eu acho que é um detalhe fundamental de bons finalizadores. O Atlético ele começa a formar um ataque que tem o Viveiros, tem o Mendonça que tem poder de fogo e tem o Luiz Fernando que tem poder de fogo. Você tem essa alternativa tática de abrir um pela direita, outro pela esquerda, um centralizado. Inclusive esses jogadores irem mudando de posição. Então, pensando em defesas mais pesadas que você encontra na Série B, defesas um pouquinho mais limitadas, você pode manipular o espaço para fazer com que esses movimentos gerem uma situação de você aparecer na cara do gol. Então, tanto Mendonça quanto o Viveiro geram mais expectativas. Vamos ver a situação do volante, situação do Aguirre. Eu tenho um pé atrás, não vou mentir para vocês, mas é mais uma alternativa para a zaga, a gente querendo ou não, e mentalmente acho que chega com menos problemas. Eu acho que mentalmente é um jogador que chega mais limpo, podendo contribuir. E o Odair, cara, vai ter a volta do Isaac, por exemplo. A volta do Isaac, pra mim, ela é muito representativa de um jogador com capacidade técnica de oferecer desequilíbrio através do drible, que a gente não tá falando muito. Mas o Odair gosta desse jogador de aceleração. O Odair gosta desse jogador de mudança de direção, de drible, de abrir campo. Tudo que o Isaac oferece. E o Isaac vinha tendo uma participação muito grande nos jogos que ele vinha atuando. Participa de gol contra o Brusque, participa de gol contra o CRB, participa de gol contra o Paysandu. Então, é mais uma alternativa para você ter esse bom tático, mas para você ter esse crescimento técnico dentro da ideia de jogo do Odair. Por exemplo, contra o CRB, a gente faz um gol de uma pressão do Isaac. Que é o primeiro gol, Isaac rouba a bola, só pro Esquivel, Esquivel cruza pro Allan Kardec da intermediária ali. Então, acho que o leque de opções para o bom trabalho que o Odair vem tendo é fundamental. O leque de alternativas táticas, mas o leque de alternativas técnicas é fundamental. Então, não deixe de ser uma contagem regressiva e o jogo contra o Amazonas precisa ser mais 3 pontos pensando nesse boom, nessa decisão que a gente pode ter contra o Goiás para ir entrar no G4 de vez, se efetivar por lá e com o time mais completo aí. Beleza, minha rapaziada? Espero que tenham gostado do conteúdo e, pô, não tem como mentir, né? A gente está ansioso para que esses reforços fechem o mais rápido possível. A gente está ansioso para que essas contratações sejam sacramentadas o mais rápido possível e que o Atlético tenha um maior número de opções técnicas para o Odair vencer jogos e se efetivar no G4, quem sabe até brigar pelo título da Série B. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis.